Você acha que homenagear os professores vale a pena? Você tem uma história muito interessante para contar a respeito de um professor que te marcou? Eu sou a Arlete, a mãe girafa. E hoje vocês irão conhecer pessoas interessantíssimas que têm uma experiência divina para passar para todos que estão nos assistindo. Nos aguarde! Vamos nos apresentar aqui? Vamos lá. Quer começar, Lu? Começo. Eu sou Luciane, tenho quase 40 anos de magistério, né? Comecei, eu era uma criança. Mas continuo sobrevivendo, graças a Deus, com muito orgulho. Trabalho hoje em dia com o método Kumon. E aí? Eu sou Ivana de Souza, do papai e cunha do marido. Fui professora 31 anos da rede estadual, por escolha própria, desde criança. Gostei de ensinar, gostei de aprender. E hoje estou aqui para dividir com vocês um período que foi extremamente significativo na minha vida, que me fez enquanto pessoa, que me fez enquanto ser. Bom, eu sou a Mônica, não é do Cebolinha, é do André. Eu fiquei 32 anos ativa na escola. Trabalhei com crianças na prefeitura, no estado e na rede privada. E terminei, né, numa escola que inclusive os meus filhos estudaram. Fui professora deles e também falo com muito orgulho dessa profissão. Vamos lá. Você, quem é? Você tem uma girafa. Verdade. Eu sou Patrícia, sou professora, estou em fase de aposentadoria. Já trabalhei bastante. Eu acho que o que me levou a ficar tanto tempo é meu bom humor, sem dúvida nenhuma. Porque se não fosse isso, eu já teria desistido. Posso imaginar. Vamos lá? Eu sou Marieta Andrade, trabalho há 23 anos como professora. Comecei lá na pré-escola, depois fui para o estado e hoje estou na rede privada. Continuo professora porque acredito na educação, acredito nesse amor e acredito nesse elo que a gente leva por uma longa caminhada, né? Que leva para toda a vida, né, Marieta? Eu acho que o que mais, assim, me fascina são essas relações, né? Uhum. Então, quando você encontra na rua alguém que foi seu aluno e ele vem, professora, e você olha bem nos olhos. Às vezes você não sabe o nome, mas ele sabe uma passagem, algo que você fez, algo que você disse, algo que você leu. Então, eu sou professora com muito orgulho. Eu acho que essa transformação que você citou e que as meninas também se colocam aqui, ela perdura até hoje, porque é muito engraçado, a gente olha nos olhinhos deles, a gente fala, esse olhinho eu conheço. Essa carinha não é estranha. Exato. Os tempos agora, né, no Face tinha uma brincadeira, se você for meu ex-aluno, deixa um comentário. Acho que todo mundo participou, né? Eu não vi, que legal. E aí eu coloquei, né, achei que ia ter lá, né, alguns comentários. E no meio de tantos comentários, né, veio um que diz assim, que eu coloco sempre essa fala, sou professora por amor. E aí veio um aluno, que foi meu aluno na época do Resende, ele disse, professora, hoje eu também sou professor por amor. E ele está na universidade. Então eu acho que essa frase, sabe, simboliza tudo. Porque quando você faz com amor, né? Sim. Cria vínculos, dá fruto. Você deixa um legado, né? Para outras gerações. Influencia as pessoas, né? Com o seu exemplo, porque eu sempre falo no canal, o modelo fala mais alto. A gente pode estar falando tudo que é bonito e tudo que é organizado e que é bom para os alunos e para os nossos filhos, mas o modelo fala muito mais alto em todos os aspectos, né? Bom, a Marieta já começou uma parte do que eu ia perguntar para vocês. Como é que vocês podem ilustrar esse momento com uma historinha? Eu vou completar o que a Marieta falou e o que a Arlete falou também.
nós tivemos, eu falo nós porque eu, a Patrícia e a Maria Luciane, depois a Mônica, mas nós 3 estudamos da 1ª ao 4º magistério. Então foram 12 anos ininterruptos. Licença, um pouquinho, você esqueceu de mim, que eu também Você estudei. entrou mais tarde. A Arlete estudou com a gente no magistério. E a Mônica também. Mas uma das coisas que me marcou profundamente, da época que nós falávamos de 1ª a 4ª, né, foi seu Jonas. Um servente mudo, negro, altíssimo, que não falava nada e não ouvia. Tanto, né? E ele foi um modelo, porque como podiam tantas crianças obedecerem naquela época uma pessoa tão doce, tão amável, com um olhar tão delicado como era o dele. Então o olhar do seu Jonas, ele ficou marcado para a minha vida. Eu acredito que a escola tenha que ser continuidade dos nossos lares. Acho que por isso que durante tanto tempo a escola funcionou e deu certo. A escola era um lugar onde nós íamos encontrar amigos, encontrar professores que tomavam conta da gente, pessoas altamente envolvidas naquilo que faziam. Então, desde aquela época que eu tinha vontade de ser uma professora e gostaria que a conduta que eu tive em relação àqueles que ajudaram a tomar conta de mim fosse passada também para outros. E foi dessa maneira que, durante 31 anos, eu procurei, na minha sala de aula, cuidar do filho do outro. O que o ser humano tem que não é muito bom, fica evidente. Mas nós temos que descobrir no ser humano o que é que ele tem de bom para a gente. E isso é um trabalho do dia a dia, é um trabalho, como disse a Marieta, olho no olho. Você conhece o outro pelo olhar. Se o outro te dá carinho, se o outro te dá atenção, se o outro percebe que você veio com algum problema, ou que você não veio alguns dias e retorna para a escola. Então, esse diagnosticar, ele é muito importante. E só diagnostica aquele que está atento e que faz com carinho, que faz com amor, que faz com compreensão o seu trabalho. Penso que hoje a educação tem perdido muito. Não apenas hoje, de uns anos para cá. Por quê? Exatamente por essa falta de critérios, falta de responsabilidade, falta de empatia. Vamos dizer assim, a escola, ela é continuidade do lar, mas o lar continua sendo a célula máter, a célula principal. E é exatamente no lar que a educação tem ficado a desejar. A rotina que nós, professores, precisamos criar com os nossos alunos dentro de uma sala de aula é uma rotina que já deveria ter sido iniciada em casa, com horários, com apontamentos, com conversas. E é o que a gente sente que não A existe minha avó, desculpa, mais. falava que era muitos educação lares. de berço. A educação de Sim. berço, Aquilo né, que vem do não berço, existe mais. E o que vem do berço não se perde, Não. né? Não, normalmente não. Eu acho que eu encaixo direitinho aí, porque é o seguinte, eu trabalho com Kumon, né? Que é coisa que dá mais disciplina. Tá. Que é coisa que dá mais disciplina,
do que o Kumon. Então eu digo sempre que o Kumon é um produto que todos hoje em dia querem consumir, porque eles querem ver seus filhos disciplinados, concentrados, com hábitos bons de estudo, com postura de estudo, mas ao mesmo tempo nossas unidades não estão cheias, porque não é toda a família que dá conta da gente exigir. Não, porque daí a gente exige, certo? A gente não faz de conta. Não dá continuidade em casa, tá? E na verdade, nessa entra a minha historinha, que eu vou contar para vocês, de um aluno que eu cruzei com a mãe dele aí esses dias. Ele é um menino brilhante, ele concluiu o Kumon de matemática, que trabalha conteúdos já universitários, no 6º ano, 5ª série do ensino fundamental, tá? Aí eu pergunto para vocês, esse menino não precisava de mim para ensinar matemática para ele. Ele já veio... Pronto. Ele já veio com todo conhecimento. Sim. O que eu fiz? Eu ensinei para ele como se concentrar, como desenvolver o hábito de estudo, como ter disciplina para encarar tudo. Ou seja, eu desenvolvi nele, orientei o caminho dele para ele desenvolver vários comportamentos, não o conhecimento. E esses dias a mãe me falou, olha, ele te mandou um beijão, porque ele falou que ele não acredita o quanto você ensinou para ele. Ele vai fazer vestibular agora e ele acha que fui eu que ensinei matemática para ele. Mas isso entendeu? Porque o comportamento, aquilo que a gente ensina de princípio para os nossos alunos, o que a gente convive com eles acaba tendo muito mais valor do que o conteúdo que a gente passa. Não há dúvida, somos seres humanos, não tem como deixar de humanizar essa relação. Então, você dando atenção para a pessoa, ela consegue se autorresgatar em qualquer atividade. Sim. O atendimento que a Ivana coloca da família é o primordial, com certeza. Mas nós estamos vivendo uma realidade totalmente oposta. Alguém tem aqui alguma experiência que possa contar que, como a Lu conta, que ela desenvolveu a técnica, o método independente da família e conseguiu receber esses resultados? Eu vejo como o exemplo. O aluno, ele tem o professor como exemplo na organização da sala, na organização da aula, na sequência que você dá, as atividades que você desenvolve, nas atividades extra-classe que você consegue desenvolver. Então, eu penso que a escola, ela não é a sala, ela é uma série de atividades ligada à sala de aula, mas o exemplo é sempre maior, digamos assim, em termos de aprendizado. Eu falo isso me reportando novamente ao seu Jonas. O exemplo que ele foi enquanto pessoa. E ele não falava uma palavra. E não falava uma palavra. Era mudo, ele era surdo. surdo. Ele controlava todo o intervalo sozinho. Ele controlava a entrada de alunos. Ele olhava para o aluno com autoridade. Com autoridade. Porque ele era com muito amor. A gente não tinha medo do seu Jonas. Em hipótese alguma. E ele conseguia dirigir o aluno onde ele precisava estar. Então, se fosse fila, era fila. Se era hora de entrar para a sala de aula, era hora de entrar para a sala de aula. E vamos acrescentar a isso o detalhe de que eram assim, nós estudávamos no anexo do SENI, né? Então eram 4 salas, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, né? Com 30 alunos em cada sala. Talvez mais. Tá? Então o quê? 120 crianças de 7 a 9, 10 anos num pátio controlado por um senhor que era surdo-mudo. Gente, isso é muito louco. Ele era quem cuidava do jardim e a gente observava. Semana, quando entrava a primavera, nós plantávamos árvore. Quem
Nós hasteávamos a bandeira. Todas as semanas. Então vocês Isso não existe não mais, sei o que né? vocês pensam. Então isso quer dizer o seguinte: o professor tem a sua formação, maneira de redistribuir o conhecimento. Porque no caso dele, ele tinha isso inato e ele não tinha formação. Então quando eu ouço alguém dizendo eu não consigo educar, eu não consigo conversar com meu filho, qualquer um consegue se quer ou não. Claro. Depende do amor. Ele tinha integridade, que falava mais alto, Sim. né? E quanto- Chegava mais cedo, E quanto que era um nós- funcionário que não faltava. E o que os alunos e as crianças precisam? De atenção. De limite. De limite. De bons Exatamente. exemplos. De bons Mas exemplos. eles gostam de limite. Hoje em dia, a gente estava Sim, conversando um pouco antes gente, com a Marieta limite é a sobre essa coisa mais questão. doce que existe na face da terra. sobre essa Saudável. Na verdade, né, hoje eu trabalho no Colégio CEP a partir do 7º ano. E eles chegam, eles me acham a bruxa da escola, né? Tem uma fama péssima. Aí eu os deixo no 9º ano já com o título de mãe Irieta, para você ter uma ideia, né? Primeira turma que eu dei aula no CEP, fizeram abaixo-assinato para que eu saísse. Inclusive a minha filha pertencia a uma das turmas, né? E aí achei outro dia o meu celular, que eu tinha tirado print, ela mandou um bilhete para Jesus. Jesus, não permita que a minha mãe vai dar aula no CEP, né? Estou lá e ela também. E aí você percebe nisso que você está dizendo, como ela disse, né? O olhar, o dia que você passou batom, o dia que você cortou cabelo, né? E eu costumo fazer minhas leituras diárias. Aprendi com meu avô, né? Que era um contador de histórias. E eu acho que as histórias mexem com a gente, né? Então, quando você quer falar algo para alguém, eu sempre procuro um texto. E aí eu tenho essa coisa metódica, né? Então, Jacareí, um pensamento que às vezes eles trazem, às vezes eu ponho, e ponho a pauta do que vai ser feito. Então, essa rotina eles já sabem. E toda terça eu leio um texto. E essa semana que a gente está tendo prova, eu não li o texto. Já tem uns 15 dias que eu não li mais o texto, porque a gente tem uma apostila para dar conta, tem um feriado, então você se programa. E aí eu ouço assim, professor, você não vai ler o seu texto hoje? Então, às vezes, a gente não chega nem a discutir nada sobre o texto, só o texto fala por si só. Mas aquela questão do carinho, né, de você ter lido um tema, de você ter procurado algo a dizer, e aí eles perguntam assim, o que você acha, professora, sobre isso? Então, às vezes, eu acho que falta alguém que queira ouvir. Também tenho a fama de ser mãe, né? Meu coordenador fala, eles não são seus filhos, você não precisa ser tão brava desse jeito. Mas eu acho que é a minha maneira de gostar. É o cuidar, é o zelar, é o querer a sala em ordem, é o querer a apostila em ordem, né? Vocês não acham que isso é assim, até pouco tempo atrás, quando perguntavam a minha profissão, eu dizia que eu era professora. Depois teve um tempo que eu dizia que eu era empresária, porque eu tinha uma empresa. Hoje em dia, quando me perguntam, quando eu tenho que me denominar alguma coisa, eu digo, eu sou educadora. Eu acho que isso que você está dizendo é o que difere, e talvez seja o que tenha feito a gente ficar tanto tempo assim, ali ainda encarando firmemente essa batalha, que eu acho que é isso. Professor, ele transcende, quando ele faz com amor, tudo isso que você faz é disciplina, é limite, é postura de estudo, é rotina, não é? Isso é Mas educar. a gente não pode esquecer o que eu também digo a eles, né? Eu sou paga para ajudá-los a seguir o caminho do conhecimento, Sim. não para educá-los. Não, Né? claro. E aí eu vejo que eles arregalam aquele olho, que às vezes eu pergunto assim, você esqueceu a sua educação pendurada no portão? Se esqueceu, volta lá buscar. Aí às vezes eu não falo, eu olho, né? Eu acho que olhar da gente diz muito. Aí ele diz, professora, desculpa, por favor, desculpa, já estou sentando, já vou fazer, sabe? Então eu acho que também a gente tem que tomar um cuidado. Eu me preocupo com essa fala de eu sou educadora. Não, eu sou professora. Então meu papel dentro hoje do Colégio CEP é ensinar gramática, né? Vou pela leitura, porque eu acho que se você não ama a leitura, não consigo Não rola ensinar nada. período. Nem escreve.
né? Composto por subordinação, quer dizer, está muito além, né? Então eu acho que assim, quanto mais alguém, acho que a Luciane comentou no comecinho, né? Então, quanto mais eu leio, mais acesso eu tenho, melhor, né? Mas também eu não posso confundir. Então a gente tem sim, dar um abraço, dar um carinho, dar uma atenção, mas tem que deixar claro, a minha função não é te educar, porque eu não sou sua mãe. Aí eu brinco, porque na minha casa o método de educar é um pouco diferente, talvez que seja na sua. Ele dá uma risada, ele já entende. Não há dúvida. Eu gostaria também de que a Paty me dissesse como é que veio essa profissão na sua vida, porque eu tenho uma lembrança absurda da sua mãe. E eu acho que você tem muita história para nos contar a respeito disso. Ah, bom, se alguém não lembra da Dona Cíntia, é só olhar pra Paty, né, gente? É só olhar pra Paty. Né? Então. Mas antes de falar dela, eu queria falar do seu Jonas também. Uma coisa que eu sempre lembro dele. Ele me salvou. Ele me salvou. Eu cheguei, desci do carro, tava chovendo. E eu escorreguei. Vocês nunca ficaram sabendo disso. Estou contando aqui em primeira mão para vocês, tá? Ele não nos contou. Na época ele não nos contou. Ainda bem. Ainda bem que foi ele que me socorreu. Eu desci do carro e tinha uma poça de lama. Eu pus o pé e vupt pro chão, né? Foi ele que foi lá me acudir, me colocou no carro de novo, pro meu pai me levar embora para casa. Trocar de roupa e voltar para a escola. Claro, porque... Imagina que ia poder ficar... Ninguém faltava na escola. Que hoje pode ser dada para não ficar na sala de aula. Inúmeras, né? Qualquer Mas hoje nós não éramos assim. Não, de jeito nenhum. Não. E lá em casa sempre tinha um lema, né? A minha mãe educadora, meu avô, meu tio, a família toda, né? Então, eu escutei sempre a minha mãe falando dessa coisa de educação em casa. Então a gente sempre se colocou como professores também, né? Mas eu li uma frase de algum pensador aí. O exemplo não é a melhor coisa. O exemplo é a única coisa. Concordo plenamente. Né? É a única coisa. Né? Então se a gente quer um aluno que não use o celular dentro de sala de aula, eu nunca vou poder fazer isso. Claro. Porque se eu fizer, ele vai fazer também. Claro. E aí, que moral eu tenho para repreender esse aluno? Então, se eu não quero que ele sente na mesa e sim na cadeira, não posso fazer isso também. Então, sabe, a coisinha assim básica. Porque a gente quer que ele leia. Exatamente. Sim, que é o que eu digo para os pais também, né? Eu digo isso para os pais. Como é que você vai querer que seu filho seja um leitor se você não lê? Não abre um livro na frente da criança. Não é? Então, e a minha mãe, como professora de língua portuguesa, recebia livros, né? Então, eu lia todos esses livros. Eu tinha muito tempo para isso. Hoje em dia, a minha tarefa já é outra, né? Eu faço outros deveres em casa. Mas eu tenho muitos livros agora para o neto. E tenho que ler para ele. Sim. Né? E ele adora. Que bom. Os livros de arte, então, que contam a história dos pintores, dos artistas. Ah, que delícia! Ele ama de paixão. Ele ama. Então, eu tenho várias canecas. Eu tenho uma coleção de canecas. Então, tem uma da Tarsila. Ele já sabe que aquele é o Abaporu. Que legal. Então, sabe, ele já está começando a conectar as coisas. Então, ele já faz essa ligação. E por neto e por filho a gente aprende muito, né, Paty? Exatamente. Porque agora é uma outra geração que está vindo. Exatamente. Ele é bem diferente, né? Muito mais curioso, muito audacioso, Nossa né? Senhora, nem me fale. Muito, né? Nem me fale como, né? Como é que a gente conseguiu se adaptar a toda essa mudança, gente? Tem alguma fase, Mônica, da sua vida profissional que você achou marcante, pode dividir essa história conosco? Ah, tá. Sim, tenho várias. Mas eu vou contar uma. Não, só uma. Tá, vou contar só uma. Eu tinha um aluno, né, eu acredito que ele estava no 6º ano, e ele tinha síndrome de Asperger. E eu não conhecia essa síndrome, e aí nós fizemos, né, um acompanhamento, um treinamento na escola para entender como que
agiríamos e funcionaria isso, né, para o aprendizado dele. E foi nos pintado assim uma coisa assim muito séria, muito assim maior do que ele tinha, né? E aí eu fiquei assim achando que era demais mesmo, e eu queria aprender e conhecer, né, o aluno primeiro, para eu entender como que eu iria trabalhar. E para minha surpresa, né, foi um ano assim muito atípico para mim, porque eu aprendi muito com ele. E a mãe tinha muita dificuldade de tratar, né, com ele. Nos marcou uma reunião para explicar como que deveria fazer tudo. E na verdade foi assim muito gostoso de trabalhar com esse aluno. Eu aprendi coisas que eu acho que tudo que eu tinha lido, né, ou visto nesses treinamentos não chegou aos pés do que aquilo pintava. Trouxeram uma angústia maior do Exatamente. E situação, ele, o que ele mais precisava era de atenção, era de carinho, né? Era de realmente uma atenção especial para ele, né? E a parte de escrita, eu dava aula de língua portuguesa, e a parte de escrita dele era muito comprometida, né? E então assim, essa parte de leitura, a mãe que tinha que ler com ele. E aí eu comecei também a ler trechos dos livros com ele, e eu ficava nos olhos dele o amor para aquilo, né? E que muitos tinham toda a capacidade, a perfeição de tudo, né, que poderia ser os melhores alunos, e não usava nem metade. Exatamente. E ele, assim, realmente se esforçava, e foi um marco para mim, porque a nota dele, que era 6, 7, o máximo, para mim era 10. Porque o esforço que ele fazia, né, a redação que eu corrigia, que eu sabia que tinha as dificuldades, mas eu via que ele fazia com excelência. Então, na verdade, a questão maior é a aceitação da família diante de um caso como esse. É verdade. A criança precisa do mesmo amor que as outras crianças, e os professores conseguem se capacitar, né? Sim, eu com acho, certeza. como aconteceu com você, de uma forma simples, sem muita austeridade, e conseguindo entender que ele precisava de toques sutis, porque eles nos dão as informações. Eles dão. As crianças especiais, na verdade, elas só precisam, às vezes, de um pouco de paciência. Sim. O né? amor e a paciência. Toda vez que eu recebo um aluno especial aqui no Kumon, a gente costuma fazer uma reunião, né, uma entrevista de matrícula com todos os alunos. E eu, quando vem os pais de aluno especial e vem com essa história, olha, porque tem que ser diferente, eu falo, não. Para mim, aqui, todos são iguais, todos são capazes. Com certeza. Alguns demoram um pouquinho mais, outros fazem um caminho reto, outros fazem um caminho cheio de curva. As diferenças individuais que todos nós temos. Mas todo mundo é capaz. Mas então, chegam. assim, para mim, todos são normais. Tá? Eu tenho alunos com síndrome aqui. Verdade. E eu faço exatamente do mesmo jeito que eu faço com todos. Eu prezo demais pelo desenvolvimento da autonomia dos alunos. Então, os meus alunos especiais também são eles que vão, pegam material e quando as minhas auxiliares começam a mimar demais, eu falo, pode parar. Não, com pode certeza. parar, porque não tem que tratar precisam. diferente. Não é disso que eles A gente precisam. só tem que entender que o caminho que eles vão usar para chegar no aprendizado vai ser diferente. Às vezes eu acho que não é a diferença, mas é o cuidado. Sim, né? é o cuidado. Por exemplo, nós também fazemos várias provas de acordo com cada aluno, né? Um caso específico. E aí você muda, né? Então, ao invés de você colocar 3 comandas no exercício como você faria para a sala toda, então eu ponho o mesmo texto. Só que aí eu tenho o cuidado de pensar isso que você disse, né? Até onde ele consegue ir.
né? O que ele consegue, porque senão ele vai se frustrando cada vez mais, e aí a gente não consegue eu tenho a caminhar vantagem, ali, né, que eu comentei com as meninas aqui. Eu acho que o que me mantém na atuante ainda, né, atuando no magistério depois de quase 40 anos, é isso. Eu tenho a vantagem de trabalhar com uma metodologia que permite ser individualizada a qualquer momento. Vocês dentro de uma sala de aula regular não vão conseguir fazer isso. A gente tem que, na verdade, né? fazer as adaptações necessárias daquele material, Sim. daquela bandeira. Né? Então, aí é um pouquinho mais... Para cada ritmo, para cada situação. Mas eu acho que eles nos surpreendem. E quando nós pensamos em termos de estado e município, a coisa complica mais ainda. Por quê? Porque o número de alunos por sala é excessivo, o número de aulas não é suficiente. Quando eu iniciei a minha carreira de 5º a 3º colegial, eu tinha 4 aulas de história por semana. Elas foram se reduzindo a tal maneira de, no meu último ano, ter sala com 1 aula apenas para o colegial. Então, é bem difícil. E os alunos portadores de qualquer deficiência no estado também têm uma problemática ainda maior, porque os professores não recebem treinamento, porque as escolas nem todas são adaptadas a receber essas crianças, embora a gente tenha assim um olhar diferenciado, um olhar de preocupação, só isso não basta. Eles sabem que eles são bem recebidos, inclusive pelos próprios colegas. Eu tive cadeirante, os amiguinhos que desciam com ele ao banheiro, que subiam, as crianças que desciam com ele, porque eram 2 andares, na hora do intervalo, enfim, são emergências que você tem que resolver. Mas eu penso que a assessoria aos professores que aí estão seria fundamental. Então, eu no dia de hoje, estando aqui, eu não posso deixar de dizer que os meus colegas professores são gigantes no que fazem. Porque só quem está ali no dia a dia, na sala, com os compromissos, com as aulas, com, digamos assim, o não comprometimento por partes que deveriam cuidar mais, faz com que eles sejam gigantes aos meus olhos. Eu concordo plenamente com você. Por isso que eu as convidei para conversarmos a respeito de educação, nessa data tão importante que é o Dia dos Professores, elucidar a vivência de vocês, resgatar pessoas tão importantes que fizeram parte de nossas vidas. Seu Jonas e todos os professores que nos marcaram também, né? Sim. Com certeza, a mãe da Patrícia, né? Tia Cíntia deu aula pra gente, deu né? aula pra gente. Sempre fugiu de dar aula pra mim, mas teve que Não me pegar. teve jeito, no último né? ano, não teve jeito. Nós, na verdade, fomos privilegiados, né? Nós Sim. somos de uma geração que estudava na escola pública e que teve excelentes professores. Excelentes professores. Eu acredito. Aula com excelência. Aula com excelência e muita qualidade. Sim. E muita educação. Sim, verdade. Né? Eu acho que nós somos quase uma das últimas gerações que conseguiu pegar o Silva Prado ainda funcionando bem, né? Com certeza. Né? E a qualidade... Gente, há pouco tempo é que eu fui perceber que, na verdade, lá em 1982, Agora com tua idade. por aí, nós tínhamos interdisciplinaridade. Não é isso que está hoje em voga? Não é isso que os professores... Nós já tínhamos lá em 81, 82, quando os nossos professores... Rita Pistec, Simplício, Olha, Silvio pode Seco, citar esses nomes importantes. né? Então,
Eles a Ada, Dona Iraí, entendeu? E você, Todos Marieta, eles. tem alguém que você se lembra muito? Tem, eu não sei o sobrenome, mas é a dona Clarice. Ela era Clarice. professora também da rede estadual do Lamana. Eu sou a primeira turma do Colégio Lamana, né? Aí, tá vendo? Me formei lá. E até hoje, né? Então, essa questão da pauta, do pensamento do dia, eu me recordo da dona Clarice. Ela era professora responsável pela biblioteca, nós éramos os monitores. E aí nós tínhamos aquele compromisso no dia X, às 2h da tarde, lá tomar conta da biblioteca, né? Então, cuidar, organizar os livros. Olha. E aí se tinha um contato com a leitura, né? Aquela coleção Para Gostar de Ler, né? E aí, quando era finalzinho do ano, ela sorteava e ela sempre trazia pra gente de presente um livro. Então, eu tenho a dona Clarice, tem a professora Sandra também, de geografia, que também marcou muito. Eu acho que todos nós, né? Sim. Se a gente parar para analisar, a gente tem um pouquinho. Eu me lembro da dona Alice dizendo assim, menina de respeito, não fica olhando para os lados nem rebolando. Gente, você andar na rua, a pessoa sabe quem você é. Ela não era professora para aquilo naquele momento, né? Mas eu me lembro, a gente tinha depois aquelas atividades do Rio Vivo, né? A gente fazia os trabalhos, jornal falado, jornal mural. Era uma época antiga, né? Isso. Mas a visita ao asilo, Nós coisas não tínhamos assim, tecnologia, né? Não tínhamos. Não tínhamos tecnologia, a gente mas ia na ela biblioteca. era muito criativa. Eu lembro que ela levava o seu rádio e colocava música clássica para nós ouvirmos enquanto Olha a gente que delícia. desenvolvia uma redação, né? Então aquela coisa de entrar na sala, todo mundo ficar em pé, rezávamos antes de iniciar as aulas. Então são coisas que são muito vivas no meu dia a dia, né? E se eu puxar nas minhas memórias, elas estão lá nas minhas melhores memórias. As aulas de psicologia da Ivanilde, as aulas da Terezinha Massude fazendo estágio lá, uma pessoa super exigente Nesse com momento, as eu só posso estagiárias. concluir uma coisa, de todos os professores devem continuar com a sua postura, conhecer-se, apresentar o que ele acredita, porque nós hoje estamos elucidando todas as pessoas e eles serão um dia também valorizados pelo que eles estão fazendo, né? Claro, com certeza. Vai ficar essa imagem, como nós estamos falando, vai ficar neles também. Principalmente né? dos professores severos. Verdade. Quanto mais severo, mais vai guardar. Mais vai guardar o nominho da gente. Mas você não acha que com o tempo a gente vai quebrando a casca? E aí, na verdade, a gente não fica mais tão bravo, né? A gente fica amigo. Eu acho assim, porque aí você ganha um respeito, né? Mas é porque você conquistou, né? Eu Não é acho, eu não autoridade. sei. É claro que quando eu tinha lá meus 15 anos, quando eu comecei a trabalhar em escola infantil, e hoje, né, depois de bastante tempo, eu me considero tão exigente quanto. Eu sou uma professora muito exigente, né? Então, eu me considero tão exigente quanto. Eu acho que o que muda é que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se aprimorando no traquejo com as pessoas, né? Você até aprende mesmo. a lidar melhor com as pessoas e daí você se sai melhor das situações com os alunos. Na prática, né? Alguma coisa tem que vir de bom com a idade, né? E eu acho também a questão, né? O que chamava atenção antes, hoje não chama mais. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer uso da internet, você tem que fazer uso das tecnologias, né? Então, esse é o caminho. Pena que, infelizmente, não são todas as escolas, né, que podem contar com esse acesso, com esse cuidado, com o zelo, né? E quando a gente pensa também no término, digamos assim, do magistério, foi uma perda muito grande perda. do curso do magistério. Bom, gente, valeu a pena? Muito. Valeu muito a pena. É cansativo, nós sabemos, mas valeu a pena. Com certeza. Eu preciso frisar uma coisa. Já que falamos de Silva Prado, a gente tem um time de professores sensacional lá. Jura? Fico feliz de saber. É que o conjunto da obra Não está sabe, funcionando direito. não deixa a gente fazer mais. Tá. Mas a gente tem um time de primeira linha, de Uau, professores que lá. beleza. Gente Bom do saber. céu. Merece nossos aplausos. Olha, Sim. são professores realmente comprometidos. Verdade. Inclusive, tem vários
professores do Silva Prá, que também dão aula no CEP. Olha, Exatamente. legal. Exatamente. Então nós temos que valorizar esses professores. Eu queria agradecê-las. O canal da Mãe Girafa tá aí para contar a história e para que quem está nos assistindo componha a sua própria história. É impossível esquecer de que essas pessoas que vocês mudaram a vida. Nossa, que lindo! Ai, que belezinha! É verdade, gente. Você viu hoje? Muito legal. Obrigada. Pessoal, vocês merecem essa homenagem e muito mais. Eu sei que é difícil trazer todas as pessoas que envolveram vocês. Esse vídeo foi gravado e combinado de ontem para hoje. Então é quase que impossível trazer todas as pessoas que gostaríamos de trazer para vocês. Mas gostaria de dizer que um chamado foi um estalo. Foi. Tá? Para quem está aqui, que pôde vir e trazer seu carinho para vocês, tá bom? Esse aluno virou professor também. Esse aluno virou professor hoje. E é de uma turma boa, né? Da oficina. Uma turma bagunçada, bagunceira, né? Bagunceira, mas uma turma que deu certo, né? Porque tinha esse embasamento, né? Esse negócio de família. Conheço a família toda, conheço a irmã, conheço todo mundo. Então a gente tem esse vínculo. A gente tem esse vínculo, né? Não pode. Agora, aquela outra aluna ali, vem aqui. Também, Paula. Essa minha aluna querida. Mais pra cá. Que hoje é uma amiga imensa, né? Belezinha. Aquele filho lindo, maravilhoso. Meu, não é de ninguém, não. Ah, mas eu Só meu. também. Cíntia, que foi minha aluna depois. Então, Não é? A exatamente. mãe dele, ela fez artesanato comigo. Muito Exatamente. bacana. Sem contar a idade hoje. Olha, Não, esse não. meu aluno também é muito importante. Conheço a família toda dele. Eu também, eu não Você sabia também. quem era. Eu olhei nos olhinhos e achei que conhecia. Não sabia. Meu filho lindo, maravilhoso. Muito bem, muito bem. Eu tenho aqui, já tá aqui. Então, o Luiz é o Luiz, entendeu? Ele foi assim, meu the best student, né? Desde catatozinho, assim, desde que batia no joelho dele, assim. E aí o Luiz foi meu aluno no inglês anos e anos e anos, né, Luiz? Sim. Era simplesmente delicioso ensinar para o Luiz, porque ele está sempre sedento de conhecimento. E aí ele virou teacher! E o dia que ele virou teacher, ele correu aqui no PBF para contar para mim. Ai, que coisa linda! Eu te dei a dica hoje, conta a história. Mas você de falou que tinha que fazer surpresa, eu contei outra. Aí por fim você fez surpresa pra mim, sem graça. Então, somos teacher, né? Marieta quer falar? Eu quero, essa é muito querida, né? Eu brinco na sala de aula que a gente também tem um vínculo desde sempre, né, Duda? E ela é minha aluna ainda lá no CEP, muito dedicada e tenho certeza que dará bons frutos. Obrigada, Foi viu? muito importante a vinda da Maria Eduarda, porque a mãe foi assim, muito assim, ok, tô indo, tal. Foi muito legal. Queria te agradecer, viu, por estar aqui conosco e conhecer esse trabalho que é muito interessante. Né, gente? É isso aí. Muito bem. Que delícia, fala a verdade. Eu sabia que ela estava aprontando alguma coisa. Deixa eu dar um beijo na boca. Hoje já. Eu não quis mostrar Acho que eu vou ter sócio. Não, essa mãe eu tive com ela. É sócio. Se você tava lá. Gente, a gente quando nasce pra fazer diferença. O melhor é o comentário.
Quando o aluno está legalzão para receber, o professor... Esperando a medula reagir. Então tem até dia 20 aqui. Tem dado. Ô, Só se tropeça. Nós tiramos foto? Quando a gente chegou no Senai, E nunca aconteceu um acidente nesse lugar, né? Nunca. e bem nessa época, sabe aquela... O pessoal fazia skatinho de dedo? Lembro. Então, nessa época, não tinha ainda aqueles que vendiam lá em loja, não sei o quê. O que a gente fazia? Pegava a régua e ia na fita. E aí, a Dona Pátria não podia ver, senão ela ficava louca. Né? Então todo mundo, e alguém chamava ela pra um canto, né? Dona Pátria, Patslane. Aí depois, Patslane. Aí ela ia pra um canto atender alguém ia na serra, cortava rapidinho a régua. Depois alguém ia na lixadeira pra poder fazer, esquentar e entortar e fazer um skatinho de dedo. Assim. Saía com a meia dúzia, mas tudo assim, meio escondido, Dona Pátria. A Dona Pátia soube agora, eu acho. Eu sou menina, mas eu adorava coisa de menino. Aí eu tinha que brincar escondida. Porque senão não pode isso. Mas eu gostava dessas coisas. Esse skatinho doeu até no coração agora. Tinha tudo do skatinho. Tinha aquelas chaves. Não, isso aí já é muito sofisticado, era recortada aí. Eles montavam tudo lá. Que delícia aqui. Na licenciatura, uma das frases que mais me impactou é: o professor não sabe a que ponto chega e o que vai atingir o trabalho dele. Você não sabe onde vai, até quando vai durar. Daqui a 200 anos alguém menciona você assim, do nada. Vai saber. Ninguém da sua família vai saber. Na verdade é um legado, né, que você deixa. Nossa, que depoimento legal dele aqui Muito agora. legal, Mas esse menino é tão bom. Ele me deu muito trabalho, mas ele ficou tão bom. Foi bem feitinho. Valeu o sofrimento. Não, tem ele e tem uma irmã ainda também, viu, gente? Teve continuidade. Não foi só ele. Os dois. A minha irmã é mais fácil que eu, tá? Bem mais fácil, é. Sim. Aham. Que bom que ele tá aqui inteiro, então. Inteiro. Ó. Gente. Olha lá. É difícil. É aquele aluno que de alguma forma te desafia, né? Ou desafia porque é bom demais e você tem que correr atrás pra dar conta do recado. Sem dúvida. Ou ele dá trabalho demais, né? O comportamento é terrível, você tem que encontrar uma maneira de fazer ele se interessar pela coisa, né? Esse sou eu. Esse sou eu. Porque, ó, um voo mecânico, um voo pedreiro. Então a atividade manual não era, olhava, e aí, vou fazer esse negócio aí. Peraí, deixa eu fazer outro. Aí, Dona Pati achou um desafio. A serra. A tia Pati. Não, Dona Pati. Dona Pati. Que é isso? Dona Pati. Ó, respeito. A serra não podia deixar todo mundo usar, porque é perigosa. Não sei quantos RPM, não sei o que, né? E aí eu já sabia usar. Pelo menos manipulá-la para não arrebentar meu dedo. Então achou aquela, eu tinha uma certa autoridade porque eu podia usar a serra. Entende? Então, ó, você quer cortar seu bloquinho de madeira e tal, você entra na fila aqui, você vai cortar, se cortou torto, daqui eu arrumo. Então aí deu aqui, aí eu consegui ter paz um pouco, né? Me deixar solto na bancada lá. Canalizou a energia do pequeno. Mas era muito falante, o trabalho que ele dava, porque ele era muito falante. Gente, ele não parava quieto, virava. Quantas vezes você falava o nome dele? Nossa senhora, centenas de vezes. Verdade. Não, como é que não ia desenvolver quando nos dão a oportunidade de ter autonomia no ensino? Quantas vezes a teacher não chegou pra mim e falou: Luiz, a gente tá precisando de alguém pra ser o host da festa, você não tá interessado? Daí, juntar a fome com a vontade de comer, dá nisso. É a fome da vontade de comer com os dois lados, né, Luiz? Porque a gente também precisava de alguém pra ajudar a fazer as coisas. O Luiz nunca entrou dentro do coitado do Jolly, gente. Mas quem estava dentro daquele Jolly que eu contei, que foi massacrado lá no colégio, era um aluno também, entendeu? Era um aluno também. Então, assim,
A gente Escapou, é uma hein? via, Ele né? escapou. Ele escapou. Mas é uma via, né? A educação, eu acho que é sempre isso, né? A sala de aula é uma via. O seu aluno te incentiva, né? Só de ver o zoinho brilhando na hora que você está ensinando, você se empolga, né? E conforme você se empolga, o aluno se empolga e é uma retroalimentação. É uma retroalimentação. Gostei da sua fala. Sim. Porque, na verdade, eles estão aqui não só representando os outros alunos, mas se autorrepresentando e colocando realmente o que valeu a pena. Quando a gente é jovem, criança, a gente não consegue entender. Tem dimensão disso. Né? Não tem dimensão. O que nós temos que ter é a certeza que nós estamos fazendo certo. Isso, sim. A convicção, não né? importa que meu filho ou meu aluno diga, ai, você é chata. Eu ouvi muito isso. Eu também. Eu também. Eu Mas voltou. Eu também. Você também, né, Luiz? Então. Mas eu sou chata mesmo, e você vai entender daqui a um tempo. Porque tudo tem seu tempo e a maturidade chega. Né? Nenhuma pra cair na cabeça de ninguém. Não tem, não. Eu trouxe lencinho, porque senão eu Recreio. Luiz tinha algum Rivotril? Recreio. Ô, gente, a história do seu Jonas é verdade? Gente, da onde que a Ivana foi trazer isso? Gente, olha. Eu caí, tipo, até meu cabelo. Cheio de lama. Fui embora pra casa tomar Gente, banho. quem, Patrícia, desceu aquelas e quem escadas não lá e gostava dele? Pois é. E hoje, se nós colocássemos ele num pátio de escola, Coitadinho, ele saía Coitado. Ele ia sair correndo. Ô, gente, eu ninguém levei ia o respeitá-lo. mascote da PBF pra visitar uma escola. O que eu tenho que falar? Levei o coitado do mascote da PBF pra visitar uma escola uma vez. E aí colocaram, né, que era uma pessoa vestindo a fantasia do Jolly, né? E aí colocaram a criatura dentro da quadra e soltaram as crianças. Gente, Ah, que dó. Isso não se faz. não se faz. Tiraram. Não, pergunta pra mim se eu continuo levando o Jolly pra visitar alguma escola. Não levo, porque arrancaram. Risco de vida. Sim. É bom As você nem orelhas e mencionar o tudo nome mais. da escola. Então, nem vou falar, porque Não, foi traumático. Eu que não tava dentro da fantasia, fiquei traumatizada. Você imagina a criatura que tava A dentro. criatura nunca mais. Como É uma que judiação. tinha essa simplicidade, né, que a gente vivenciou com essa Presença, pessoa, né? Presença de espírito, Não, né? ele tinha amor no que ele fazia. É. Sem dúvida. Tinha. Ele tinha respeito com o ser Eu acho que humano. tem a questão do que ela comentou. A educação que vem de casa. Sim. Pega o bicho. Devolve o bicho. Ui, o bicho pra cá. Devolve! Tá, então, deixa eu só falar uma coisa. Aí eu vou pedir pra vocês se apresentarem o nome de vocês. E aí vocês falam a idade. Não precisa falar a idade. Aí vocês falam. Eu sou professor. É a mesma coisa que falar então. É melhor não falar o tempo, então. Aí vocês falam, bom, eu só falo o nome. Aí. Não, o nome e a área de atuação. É, a área de atuação, isso. Coisa,